Olá a todos, espero que estejam todos bem. Em algumas ocasiões eu sou questionado a respeito da veracidade e da fidelidade da Bíblia. E fica fácil entender essa dúvida se você não está familiarizado com a leitura e o estudo desse livro. O dia a dia não nos instiga à leitura. Tantas outras tarefas e materiais que nos atraem, que não damos atenção à Bíblia. A Bíblia é, no mínimo, um livro curioso. Na versão católica são 73 livros e na versão evangélica são 66. A diferença são os livros apócrifos. Eles ficam no meio, entre um e o outro testamento, né? Eles são mais históricos e eles não são de instrução. Por isso, essa diferença, né? Na católica eles estão e na evangélica não. Mas os demais livros que constam nas duas Bíblias, a gente não encontra diferença. A Bíblia foi escrita num período de mais ou menos 1600 anos, por cerca de 40 autores diferentes. Muito interessante notar a linha mestre que guia toda a Bíblia. Desde o início da Bíblia fala de Deus criando uma maneira de reconciliar o ser humano e ele, Deus. Desde o seu primeiro livro, o Gênesis, fala de alguém que viria para salvar a humanidade. Passa por todo o Antigo Testamento, que é a primeira parte dos livros, indicando a vinda do Messias que salvaria o mundo. O Novo Testamento começa com a descrição do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu em forma de homem. Essa segunda parte da Bíblia descreve os ensinos e relata o testemunho que Jesus nos deixou como exemplo a ser seguido. Esses 4 primeiros livros, nós chamamos de evangelhos, eles relatam de diversas formas como foram esses 33 anos em que Cristo viveu como homem entre nós. E terminam com a morte de Jesus na cruz, momento especialmente planejado por Deus. E por essa morte, em forma de sacrifício, houve a expiação pelos nossos pecados. E todos aqueles que aceitaram esse sacrifício, que aceitam esse sacrifício, que acreditam que Cristo é o Filho de Deus, enviado para nos salvar, será tornado justo. A Bíblia mesmo fala que esse será chamado de Filho de Deus. Os próximos livros do Novo Testamento, eles relatam daquilo que aconteceu depois que Cristo ressuscitou e foi levado de volta ao céu. Como iniciou o que hoje nós conhecemos como a igreja e de como os demais livros ensinam como devemos crescer e nos parecermos cada vez mais com Jesus Cristo. O último livro, o Apocalipse, relata o final dos tempos, de que tudo aqui tem um fim e que Jesus voltará para buscar aqueles que foram, que acreditaram nele, que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e foram fiéis para uma vida eterna com ele. O espetacular desse livro é que por centenas de anos esse livro ele foi copiado manualmente. E aí, em dado momento, acreditou-se que ele não fosse mais fiel ao original. E nos anos 40, né, do século passado, século 20, descobriu-se em algumas cavernas próximas ao Mar Morto, chamadas de cavernas de Qumran, manuscritos que foram lá do primeiro século depois de Cristo. E incrivelmente, 99% dos escritos era fiel aos originais. Aqueles 1% tinham pequenos erros, mas que não influenciavam na sua fidelidade. Por isso, hoje, o meu objetivo é o de influenciar você a ler mais e estudar esse que é o livro mais vendido em todos os tempos. Ele é 7 vezes mais vendido do que o segundo lugar. Esse livro traz palavras de vida, palavras de restauração, palavras de perdão. Esse livro não descreve super-heróis perfeitos, não descreve personagens incríveis, mas descreve a humanidade como ela realmente é.
e de como essa humanidade precisa desesperadamente desse Deus que é, ao final, o autor desse livro, aquele que inspirou esses autores. Um verso da segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, os versos 16 e 17, dizem assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Deus nos fala através da sua palavra. Leia, estude e Deus falará com você. Abraço a todos e que Deus os abençoe.